fala o seguinte: me colocar-me-ei na torre de oração, para que o Senhor me responda. Enquanto eu estava orando ali, me subiu esse versículo. Algumas pessoas aqui ainda estão com algumas dúvidas, precisam de respostas do Senhor. Me coloquei na torre de oração. Isso fala de se colocar numa posição de dependência, numa posição de oração. Mas no versículo 2 fala: Ele me respondeu. Quais as dúvidas que você tem? Ele está aqui para comunicar. E o mais interessante é que no versículo 2 ou 3, o Senhor, além de responder, Ele começa a dar detalhes de como e quando fazer. Escreve a visão, coloca em tábuas. Se colocou no lugar de dependência, o Senhor vem e responde. Eu tenho algumas coisas a ministrar, mas essa nota vem muito forte em meu coração. Respostas do Senhor para mim e para você. O que é que você precisa? Deus tem. O que é que você precisa? Deus tem. Detalhes de como e quando. Detalhes. Deus é maior interessado nisso. Obrigado, Senhor, por tuas estratégias. Nós não confiamos em carros e cavalos, a nossa confiança, a nossa dependência está em você. Nós não queremos entrar em nada que não seja da tua vontade. Por isso nós nos colocamos no lugar de dependência, para obter as tuas respostas. Detalhadamente. Você é um Deus de detalhes. Sabe, o diabo, com algumas situações, pode parecer que está vindo com um balde de água para jogar em você pegando fogo. Com as circunstâncias, mas Deus está transformando isso, essas pressões, que aquilo que seria para abafar, em combustível. O
diabo pensou que ia abafar. O diabo pensou que ia apagar o fogo. Apenas pensou. Ele deu mais combustível para corrermos a carreira. Eu não sei o que é que você está passando. Só tenho uma coisa para te dizer. Isso vai ser combustível para o que Deus tem. O diabo é um derrotado. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado por uma noite de respostas. O Senhor não é só um Deus que age com fogo, mas também o Senhor age na calmaria. Obrigado por tuas paz que excedem todo entendimento em nossos corações. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido? Você pode ir se assentando. Pessoal do Ministério de Música, obrigado. Daqui a pouco eu conto com vocês. Amém? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Está todo mundo dormindo? Amém, queridos? Enquanto eu estava a pensar sobre a noite de hoje, Deus tem comunicado algumas coisas ao meu coração. E em uma das orações no ministério aqui de manhã, surgiu uma palavra, Luciana Ramos levantou uma palavra, sermos outdoor de Deus nessa terra. E essa palavra ficou em meu coração, sobre ser um outdoor, ser um outdoor. E Deus tem nos chamado para um tempo de influência. Um tempo de sermos um outdoor dele aqui na terra. Um tempo de sermos um outdoor dele aqui em Leiria, Marinha Grande, em Portugal. Outdoor de Deus aqui na terra. Então, um pouco disso que nós vamos conversar hoje. Eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Coríntios 3, verso 2. Que diz o seguinte. Antes de entrarmos mesmo naquilo que eu vou ministrar essa noite, eu quero colocar algumas bases para nós chegarmos a um bom lugar. 2 Coríntios 3, 2, fala o seguinte: vós sois cartas escritas em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amém. Eu gosto de uma versão que diz o seguinte: a vida de vocês é uma carta, para que qualquer um que pode ler simplesmente olhando para vocês. Nós somos a carta viva do Senhor nessa terra. E eu gosto de uma versão contemporânea que fala o seguinte: a vida de vocês é como um outdoor, que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. Nós temos sido esse outdoor de Deus nessa terra? Vai lá comigo em Atos 17. Nós vamos começar por aqui, colocar uma base. 17, versículo 1. Que diz o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. E expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres.
Pula para o verso 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui e eles os hospedaram. Uau, que texto maravilhoso. Eles estavam transtornando o mundo. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado aí: você está pronto para impactar? Você está pronto para fazer a diferença em Marinha Grande? Leiria? Amém? Eu começo, algumas coisas me chamam a atenção. Paulo, ele estava passando de cidade em cidade. E ele passou ali e chegou em Tessalônica. E durante 3 sábados seguidos, ele tinha uma mensagem, ele tinha uma palavra. Cristo morreu e ressuscitou. Era preciso que ele morresse e ele ressuscitasse. Esse é o Cristo que eu estou pregando. Olha a mensagem simples. Mensagem simples. Entenda. Nós não precisamos inventar a roda. A roda já foi inventada. Não precisamos de artifícios e coisas. Não, prega a palavra. Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a boa notícia. Essas são as boas novas de Jesus. Essa é as boas novas do Evangelho. Aí o texto continua dizendo. E 3 sábados seguidos. Opa, saiu aqui. Verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Quem foram persuadidos? Os judeus. Ele tinha ido pregar por 3 sábados seguidos numa sinagoga de judeus. Então, o primeiro povo aqui, Paulo estava sendo um outdoor. Ele conseguiu persuadir, ganhar alguns judeus. E o texto continua dizendo: numerosa multidão de gregos piedosos, segundo povos aqui. Ele ganhou judeus, ganhou gregos, e agora o texto ainda continua dizendo, e muitas mulheres distintas. E eu procurando entender o que é isso, mulheres distintas, e eu procurando no original, fui ler mais em outras versões, e fala de mulheres aristocratas, acho que é isso. Mulheres de autoridade, mulheres de governo. Olha isso, é profundo esse texto. Ele pregando uma mensagem, Cristo morreu e ressuscitou, e agora ele consegue alcançar 3 povos diferentes. Acho que você não entendeu ainda. A Malta começará a alcançar povos diferentes aqui. Seja de qualquer nacionalidade, estamos aqui. Seja judeus, seja gregos, e nós alcançaremos pessoas de influência. Pessoas de influência. Talvez você nem vá saber que a pessoa é uma pessoa influente aqui em Marinha Grande e Leiria. Você vai estar apenas pregando o Evangelho. Daqui a pouco, pessoas influentes. Aí o texto continua dizendo, vai para o verso, desce para, deixa eu descer aqui, para o versículo 10. Eu gosto dessa versão, a mensagem, que fala o seguinte: naquela noite, no meio da escuridão, os amigos de Paulo e Silas os tiraram da cidade, tiraram eles de Tessalônica, porque alguns judeus descobriram e queriam pegar eles. E eles se misturaram, e eles foram para Bereia, foram enviados para Bereia, onde mais uma vez se misturaram com a comunidade judaica. Ali os judeus receberam a mensagem de Paulo com entusiasmo e se encontravam com ele diariamente, examinando as escrituras para ver se elas davam o mesmo apoio do que ele dizia. Foi muito melhor do que em Tessalônica. Preste atenção nisso. Muitos deles passaram a crer, entre eles alguns gregos proeminentes da comunidade, mulheres e homens de influência. Novamente, os caras queriam perseguir eles em Tessalônica. Eles saíram da cidade, foram para outra cidade e pregaram a mesma palavra. A mesma palavra. Cristo morreu e ressuscitou. E agora eu gosto dos detalhes
do texto, que fala que homens e mulheres, na parte de cima tinha falado só mulheres de influência. Pessoas vão levar a informação do que está acontecendo para pessoas de influência. Uma pessoa de influência vai chegar aqui, vai conhecer a palavra, ei, está acontecendo algo diferente. Vai chegar para outra pessoa de influência e vai falar o que está acontecendo. E isso, os povos vão ser ganhos. E eu pensando nisso, eu estou colocando só uma base para nós conversarmos sobre o que vamos falar essa noite. E sabe, Deus, desde o começo do ano, Ele tem nos comunicado sobre um tempo de influência. Brunão tem falado várias vezes aqui esse texto, mas sabe que não é de qualquer jeito que nós vamos ser influentes. Vou deixar você pensar enquanto bebo água. Não é de qualquer jeito. Como assim, Gabriel? Enquanto eu estava pensando nisso, eu coloquei uma base, que nós vamos ser um outdoor de Deus. E te mostrei exemplo de Paulo pregando a palavra e alcançando povos diferentes. E nós vamos fazer isso. Não é de qualquer jeito. Dudu, pode colocar uma imagem aí, Dudu? Enquanto eu estava pensando sobre esses textos, me veio isso aí. A imagem por si só fala. Outdoor de Deus nessa terra. A Malta é um outdoor de Deus nessa terra. Mas não será de qualquer jeito. Primeira coisa que nós precisamos saber, que nós precisamos estar fundamentados na palavra. É a nossa base. É a nossa base. Fundamento é tudo aquilo que não se vê, mas sustenta o que é visível. A base é a palavra. Abre comigo lá em Lucas. Pode deixar a imagem, Dudu. Lucas 6, ao 47 ao 49. Um texto bastante conhecido. Qual é o título do seu texto aí? Lucas 6, 47 ao 49. Os dois fundamentos. Amém? E olha isso, Lucas 6, 47 ao 49. Que diz o seguinte: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que edifica uma casa, cavou, diga comigo, cavou. Fica com essa informação. Abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde o abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces, e arrojou-se o rio contra ela, e logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína dessa casa. Tem outro texto em Mateus que fala sobre essa mesma passagem, que fala disso, de uma casa sobre a rocha e a outra casa sobre a areia. Aí eu pergunto, para mim e para você, como é que está o nosso fundamento? Ele está na rocha, que é Cristo Jesus, na palavra, ou está sendo construída na areia? Como assim, Gabriel? Como é que pode ser construído uma estrutura na areia? É quando suas emoções é a base. Ou você está com a base na palavra, ou a sua base é as emoções. Está na areia. Eu creio que nós estamos na palavra. Mas isso aqui é uma vacina para nós. Precisamos estar firmes na palavra. Nós somos enxertados na videira, enraizados. Mas, se colocarmos o nosso sentimento como a nossa base, as coisas vão começar a desandar. Porque uma coisa é certa, o vento vai vir, a tempestade vai vir,
Nós precisamos estar firmes na palavra. Sabe? E quando as pessoas estão enraizadas na palavra, elas passam por isso, passam por essas tempestades, mas quando estão enraizadas nos sentimentos, nas emoções, o outdoor que Deus tem levantado você como outdoor nessa terra, pode comprometer a mensagem que você carrega, se você tiver como base as suas emoções. Porque as emoções podem abafar o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Por isso nós devemos estar com a base na palavra. Nossas emoções não podem ser a nossa base. Eu vou voltar a repetir. Nossas emoções não podem ser a nossa base. Os sentimentos podem minar a influência que você tem. Deus tem nos levantado para um tempo de influência aqui em Leiria e Marinha Grande. Mas se nós não tivermos as nossas emoções no lugar que é devido e enraizado na palavra, ela vai minar o que Deus tem para a sua vida. São cuidados. Eu falei cavou, fiz você falar cavou, porque quando esse texto fala sobre a rocha, ele fala que cavou, até achar a rocha. Isso fala de intimidade, isso fala de busca. Cristo é a rocha. Nós precisamos estar nele, buscando ele. Intimidade. Gastando tempo com ele, para nossa base estar firme e sólida. Amém? Abre comigo em 1 Coríntios 3, verso 10. Mas antes de ir para esse texto, esse texto onde fala dos dois fundamentos, ele me dá uma impressão de um tolo e de um sábio. O tolo constrói a casa sobre a areia. O sábio constrói sobre a rocha. Um tolo acha que construir a casa sobre a areia vai ser mais rápido. Não pegue atalhos, querido. Não pegue atalhos. Cristo é a palavra. Cristo é a rocha. Nós não precisamos de mais nada. É Cristo e nada mais a nossa base. Cristo e nada mais. 1 Coríntios, que eu não quero que fique nas minhas palavras, 3:10, capítulo 3, verso 10 a 11. Isso aqui está falando em outro contexto, da responsabilidade do ensino. Mas eu quero que você veja que a palavra afirma que Cristo é o nosso fundamento. Que diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor. Quando você está firmado na palavra, você é um prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Novamente, a nossa base é Jesus. Não é uma ministração de muitos améns, mas nós precisamos estar preparados para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Não queira ser levantado em cima da areia. É um cuidado que eu estou tendo comigo e com você. Amém. Outro ponto é a estrutura. Quando eu paro para pensar em estrutura, eu me lembro de um texto em 1 Timóteo, se eu não me engano, deixa eu conferir, 1 Timóteo 3 ao 15, que fala que nós somos, a igreja de Cristo, Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade. A igreja é a estrutura da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Você vê que está conectado a palavra e a estrutura.
O fundamento da igreja é Cristo. E deve ser o nosso fundamento. Tem que ser o nosso fundamento. Amém? Colossenses do 2, versículo 2, capítulo 2, versos 6 ao 7, fala: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Tá colocando uma responsabilidade para mim e para você. Andai nele. Nele radicados, em outras palavras, nele enraizados e edificados, e confirmados na fé, como fostes instruídos. Sabe, querido, nós precisamos estar novamente, eu vou bater nessa tecla a noite todinha, fundamentados. E agora, como estrutura, como colunas em baluarte da verdade, nós precisamos estar atento às coisas que estão sendo instruídas. Não leve e não venha para um sábado aqui na Malta. É apenas mais um culto. Não é. É instruções que Deus está dando para mim e para você. Sabe, querido, eu tenho uma percepção no meu coração que essa pessoa que está aí do seu lado, você vai ver ela aqui por pouco tempo. Deixando você pensar. Então aproveita essa pessoa que está do seu lado aí. Os casais não, vocês têm que ir junto. Mas aproveite, porque Deus vai colocar você em lugares estratégicos. É onde fala de localização. Um outdoor, ele não é colocado à toa em qualquer lugar. Ele é estudado, onde vai ter muitas pessoas, onde vão ver. Porque o outdoor, ele carrega uma mensagem. Sabe, não queira sair do lugar onde Deus te colocou. Eu vou deixar você pensando com uma coisa aqui, mas eu vou dar fundamento para isso. Judas andava com Jesus e ouvia falar sobre a promessa do Espírito Santo. Vai vir um Paracletos, vai vir um ajudador. E ele passou o ministério todinho ali ouvindo isso. Mas não desfrutou por não estar no lugar certo. Atos 1, verso 18, fala que ele morreu. E a promessa se cumpriu em Atos 2. Ouvindo falar sobre a promessa e não desfrutar. Sabe, você está ouvindo de muitas coisas que vão acontecer aqui. A Malta vai às nações, as cadeiras vão estar cheias. E fique no lugar onde Deus te colocou. Até que aconteça. Não saia do lugar, não perca aquilo que Deus prometeu. Ele saiu do lugar. Não desfrutou. Mas nós desfrutaremos. Amém? Daquilo tudo que Deus tem falado acerca da Malta, da nossa igreja aqui, Verbo Leiria. Aleluia. Abre comigo também em Atos 2. Versículo 41. Como eu falei, o outdoor, ele é colocado em lugares onde muitas pessoas vão ver. Deus vai nos levantar para sermos influentes nessa marinha grande. E sabe, Pedro, numa cajadada só, 3.000 vidas. Alguns de vocês aqui, por isso que eu falei, aproveite essa pessoa que está do seu lado. Daqui a um tempo, alguns estarão na África, outros estarão nos Estados Unidos, outros estarão na Ásia, em outros lugares aqui da Europa, ministrando a palavra com poder, e milhares de pessoas sendo alcançadas.
Milhares de pessoas sendo alcançadas. Deus vai levantar algumas pessoas aqui específicas para multidões. Nem todos vão estar nos holofotes. Mas Deus vai levantar algumas pessoas para multidões cruzadas. Cruzadas. Lá na África, seja em qualquer outro canto onde tenha vidas. Porque Ele não está... Quando Deus olha para a terra, Ele não está vendo apenas bandeira. Ele está olhando vidas. Não importa de qual nacionalidade seja. Ele amou o mundo de tal maneira. Então Ele ama vidas. Quando Deus olha lá, Ele vê vidas. Ele não está vendo Portugal. Claro que existe uma importância, me entendo o que eu estou falando. Mas Ele está vendo vidas, 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 vidas. Fundamentados no fundamento que é Cristo. Estruturados na igreja. Na localização onde Deus quer que nós estejamos. Esteja no lugar onde Deus quer que você esteja. Não saia disso por nada. Não deixe as emoções te tirarem do lugar. Não queira sofrer o dano. Não queira que a rota seja recalculada. Fique no lugar que Deus te falou. Até segunda ordem. Amém? Atos 8, 5. Pessoal da música, se puder vir para cá. Atos 8. (5 a 8). Aqui fala da história de Filipe, que falava o seguinte: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, novamente, a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que ele dizia, ouvindo-as, vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve uma grande alegria naquela cidade. Filipe estava pregando, sinais se manifestando através da vida dele. Mas, no versículo 26, do mesmo texto de Atos 8, fala o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, e este se acha deserto. Sabe, Deus vai levantar pessoas que vão para multidões, mas esteja disponível para pregar para uma pessoa. Seja um outdoor para uma pessoa. Poucas pessoas sabem, eu vou falar isso, não é sobre Gabriel. Em 2018 eu estive aqui em Portugal. Eu passei 30 dias aqui. Tinha muita noção do que ia acontecer naquele tempo. Mas eu tinha uma nota no meu coração: uma pessoa precisa de você. Não tinha igreja aqui, Verbo da Vida, por aqui em Leiria, por lá de Alcobaça, só tinha em Lisboa e no Porto, se eu não me engano, na época. E eu não entendia o que estava acontecendo, o Senhor me levando para um lugar onde eu não conhecia ninguém. E o Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? E um rapaz, lá em Alcobaça, próximo da família, ficou responsável de estar junto comigo, me acompanhando aqueles dias. E as notas foram chegando. E eu pegando intimidade com aquele rapaz, conversando. E ele falou algo. Eu estou querendo ter experiências com o Espírito. Mas ele não estava falando de experiência com o Espírito Santo. Ele estava falando que dentro da casa dele, ele estava colocando velas, chamando espíritos malignos para provar desse Espírito. E eu conversando com ele, trazendo a palavra, e determinado dia ele me levou num galpão muito obscuro. E lá onde era feito os sacrifícios de galinha, tem galinha preta lá, tem um monte de bebida no chão, era onde era feito os rituais.
Mas quando eu voltei para o Brasil, o Senhor falou comigo: foi por causa dele que você passou esses 30 dias lá. Você semeou na vida dele. Você falou da minha palavra para ele. E eu creio que em determinado momento, outro outdoor vai se levantar. E ele vai ser ganho para Cristo. Mas a semente foi plantada. Meu irmão, esteja pronto. Se for por uma pessoa, esteja disponível. Eis-me aqui, Senhor. Mesmo que você não entenda. Mesmo que você não entenda. Vai para outro texto aqui. Se a banda quiser ir tocando, pode ir. Esteja disponível para uma pessoa. Sabe, nós carregamos uma mensagem. Se você não entendeu muita coisa da mensagem, fique com essa imagem. Deus quer nos levantar como outdoors. Precisamos ser fundamentados, precisamos estar estruturados na palavra, na igreja. Nós precisamos estar no lugar certo. E nós carregamos uma mensagem. A palavra fala que Davi serviu a sua geração. Eu não sei você, mas se Cristo não voltar até breve, Gabriel serviu a sua geração. Gabriel serviu com excelência ao verbo leiria. Gabriel serviu com excelência na Malta. Somos outdoors de Deus. Ide e pregai o evangelho. Não precisa de muito segredo. Você viu Paulo ministrando a palavra em Tessalônica. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. As boas notícias. Não precisamos de muita coisa. Fica de pé. Outdoors de Deus nessa terra. Romanos 8:19 fala o seguinte: há uma ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? As pessoas estão com expectativa de receber algo. De repente de Deus acontecendo na sua vida. Oportunidades divinas para pregar a palavra. Oh, racamada casimiri que miriamba caça mamama. Esteja pronto para entrar em lugares onde outras pessoas não querem entrar. Enquanto eu orava essa tarde sobre o culto de hoje, me via isso. A Malta entrará em lugares onde outras pessoas, outras igrejas não querem entrar. E o Senhor me levou, enquanto eu estava orando, para um tempo da minha vida onde eu pregava lá em Campina Grande, dentro do hospício. Ninguém queria ir para lá. Passei um ano lá pregando sobre fé, dentro do hospício. Isaías fala: o Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Enquanto ele me trazia à memória isso lá, via isso: a Malta entrará em lugares onde pessoas não querem.
oportunidades para pregarmos a palavra para qualquer pessoa. Está viva, nós estaremos lá. Eu lembro desse tempo onde tinha pessoas lá que o dom de Deus era visível na vida delas. Eu começava a pregar, colocava o microfone e a pessoa começava a cantar músicas da igreja católica. E ela começava a cantar Yeshua, mesmo com aquele espírito possesso sobre ela. Mas deixa eu te dizer, eu vi louco ser curado. Eu vi com os meus próprios olhos. Sabe, nós chegou um tempo da malta não viver das experiências de outras pessoas. Isso aconteceu em tal ano, isso aconteceu há um ano atrás, há 10 anos atrás. Ei, é hoje. Oportunidades. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você carrega uma mensagem. Você é um outdoor de Deus. Lugares específicos. Fecha teus olhos, Deus vai comunicar o seu coração a alguns lugares. Portas abertas nos hospitais da região. Pessoas com câncer recebendo a cura lá através das nossas vidas. Portas abertas nos asilos. Portas abertas nas faculdades e nos colégios. Levantando outdoors nesses lugares. Outdoors da tua bondade. Receba imagens do seu coração. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Seja para pregar para a multidão, seja para pregar para uma pessoa, seja para pregar no GC, seja para pregar na malta, seja para pregar em qualquer lugar. Eis-nos aqui. Fundamentados na tua palavra. Obrigado por tuas instruções, Senhor. Nós não queremos fazer nada sem você. Nós não trabalhamos para você, nós trabalhamos com você. Nós não temos a nossa vida como preciosa. Portas do Oriente Médio sendo abertas para os jovens dessa igreja. Isso te assusta, te deixa feliz.
pobre, seja eu rico, seja pessoas de influência ou não influência, levem a minha palavra. Estejam fundamentados na minha palavra. As pessoas aqui que tem um chamado profético, pode levantar a mão? Vem cá vocês à frente. Lá, vocês vão dar, vocês não vão receber. Vocês não são represa para estar guardando a palavra para vocês. Vocês são rios, deixa fluir. Ah, mas eu não sei como fazer. Se exponha, vá orar pelas pessoas agora. Pelas pessoas. Deixe Deus fluir através da sua vida, do chamado profético. Nós somos jovens dos dons do Espírito. manifestação dos filhos de Deus. A criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E nós dizemos: eis-nos aqui, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. De que serei manifestação
mais. Puxa dele, não fica esperando por Gabriel. Não é Gabriel que vai trazer alguma coisa para a tua vida, é o Espírito Santo que vai te comunicar coisas. Toda dor indo embora no nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Todo incômodo que tiver de voltar para o lugar, voltando. Perseverança, perseverança. Fundamentado na tua palavra. Tão convicto da tua palavra, tão convicto. Um outdoor. Onde as pessoas olharão e reconhecerão o Deus que você serve. Impactando gerações. Coragem, força, sabedoria. Habilidades sendo compartilhadas. Você se olhando e não se reconhecendo mais, mas se reconhecendo na palavra, naquilo que Ele te chamou para fazer. Sei que meu tempo estourou. Pode cantar com Maria para nós encerrarmos. Obrigado, Jesus. Eles vão estar entoando essa canção, essa música. Eu quero que você medite nela. Amém. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, Oi. eu amo
Oh, tá aberta a temporada. Tá aberta a temporada. Aumenta a tua temperatura. Aumenta a tua temperatura. Rei Sambabaca Srederequedereca. Rei Sendedeque Serebreca Sambabaca. Rosendediquindiriamba Mama Racana Decas. Rabababa. Rosendedeque Sendiriamba. Graças te damos, Senhor. É tudo sobre você. Aproveitando o ambiente da unção coletiva que está aqui. Há alguém que ainda não é revestido pelo poder de Deus, batizado no Espírito Santo. Está disponível. Todos batizados? Alguém com alguma dor, enfermidade aqui? Trazer resultado na sua vida, não praticar. Amém? Glória a Deus. Uau, meu Deus, como é que fala sobre dízimo, né? Que bênção, né, gente? Meu Deus, é bom demais estar aqui, é bom demais ser Malta, gente. Fala a verdade, não é? Gente, é bom demais. Eu já criei expectativa pro próximo sábado, porque se esse sábado foi assim, imagina o que Deus vai fazer no próximo. Meu Deus, a expectativa já está lá em cima. E é assim, gente. E é desse jeito. E algo que me saltou enquanto o Gabriel estava ministrando era como se eu olhasse para vocês e visse como vocês vão impactar essas pessoas, sabe? Às vezes você tá aqui sentado e você tá pensando assim: é só mais um culto. Eu vou sentar ali e vou assistir mais um culto. Não. Deus não te chamou aqui só para assistir mais um culto. Você é filho de Deus. E Deus tem algo especial para você. Algo único para você. Deus te chamou aqui porque Ele tem algo para você.
E Ele quer você. É algo que Ele quer fazer através de você. Mas tem algo que você tem que fazer. É se colocar nessa posição de ser usado por Ele. Amém? Gente, falar de dízimo e oferta é muito bom. Sabe por quê? Às vezes, né, quando eu assistia o culto, falava assim, não tinha entendimento da palavra, né? Falava assim, vou lá levar o dízimo, a oferta. Porque todo mundo faz, né? Mas, depois da escola bíblica, faço a escola bíblica. Depois da escola bíblica e estudar um pouco sobre, chegou uma revelação no meu coração a respeito de dízimo e oferta. E eu entendi que dízimo e oferta, o dízimo é um princípio. E eu queria compartilhar com vocês um texto. Está lá em Gálatas. Calma aí, deixa eu abrir aqui. Em Gálatas 3:13. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios e recebessem a promessa do Espírito por meio da fé. Gente, esse texto, quando Deus compartilhou comigo esse texto, eu fiquei assim, Jesus, eu vou falar sobre dízimo em cima desse texto. Tem tanto texto, né? Mas a revelação desse texto está quando diz que as bênçãos de Abraão é para nós. Porque Cristo conquistou isso para a gente.